Fala galera, professor Rafael de Filosofia. Nesse vídeo então a gente vai continuar com a lógica do Aristóteles, mas agora a gente vai focar nas lógicas inválidas, né? Que a gente vai chamar de falácias. Não sei se vocês já ouviram falar. O que são falácias? Uma falácia, é um argumento logicamente inconsistente, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. Então, é um argumento que, embora ele seja inválido, ele acaba sendo bom para confundir as pessoas, né? Muita gente cai em falácias, ou seja, cai em argumentos logicamente inválidos, mas que têm um alto poder aí de confundir as pessoas. E é isso que a gente vai estudar hoje. Para essa aula, eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Depois de apresentar 15 exemplos de falácia para vocês, eu vou pedir para que vocês, sempre que percebam alguma falácia, seja porque ouviu aí de algum familiar, ou recebeu de algum amigo pelo WhatsApp, seja porque viu na TV, né? Eu vou querer que sempre que vocês identifiquem algum tipo de falácia, vocês me enviem, certo? Enquanto a gente está à distância, por e-mail mesmo, e quando a gente voltar para a aula presencial, vocês me enviem por escrito, né? Porque eu vou dar ponto para essa atividade por todo o ano, beleza? Isso vai valer para todo o ano. Sempre que vocês identificarem alguma falácia, né, entre essas 15 que eu passei, vocês me enviem, beleza? Então é uma aula importante, né? Já que é algo que vai contar ponto para todo o ano, é importante vocês prestarem atenção nela. Em todas são, na verdade, né? Mas essa tem um peso maior. Vamos lá. Então, agora que a gente já viu que falácia é um argumento inválido que confunde, vamos às 15 falácias que eu escrevi. Algumas eu escrevi o que significa, outras como o nome dela já diz o que significa, eu deixei em branco, tá? Como essa aqui é pela emoção, mas vamos chegar lá. Então, primeira falácia. A falácia do espantalho. Desvirtuar um argumento para torná-lo fácil de atacar. Ou seja, você quer atacar alguma posição, você desvirtua, você cria um espantalho falso sobre esse argumento para você atacar. Por exemplo, vamos supor que o cara quer atacar o argumento do Charles Darwin, né, sobre a seleção natural. E ele vai e diz o seguinte: o Darwin diz que os homens vieram do macaco. Ou seja, ele criou um espantalho, porque o Darwin nunca diz que o homem veio do macaco, e sim que tinha um ancestral em comum com o macaco. Mas aí o cara cria um espantalho desse argumento e bate no espantalho. Ou seja, ele não está contra-argumentando com a teoria do Darwin. Ele está xingando, ele está indo contra o próprio espantalho que ele criou. Essa é a falácia do espantalho. Segunda falácia. Falácia da causa falsa. Supor uma relação de causalidade irreal. Causalidade é causa e efeito, né? Todo efeito tem uma causa por trás. Nessa falácia você supõe uma causa falsa. Por exemplo, eu analiso a história e eu percebo que no decorrer da história o número de piratas diminuiu e a temperatura global aumentou. E eu falo que por ter menos pirata, a gente está passando por um aquecimento global. Não tem nada a ver. Os dois aconteceram em conjunto, né? Tanto o decréscimo do número de pirata como o aumento da temperatura global, mas ela não é a causa, né, do aquecimento global. Eu atribuí uma causa falsa a essa relação. Beleza? Terceiro, apelo à emoção. Como o próprio nome já descreve o que significa, eu nem escrevi mais nada aqui. Então é quando você apela para a emoção para defender algo que não se sustenta, né? Por exemplo, o seu filho não está querendo comer, né? O seu sobrinhozinho, você vê isso sendo usado com crianças. Aí você fala, nossa, você não vai comer? Mas na Etiópia tem gente morrendo de fome. Ele comer ou não vai sanar a fome da Etiópia. Mas ela apelou para a emoção para convencer a criança a comer. É uma falácia que apela
para a emoção. Quarto exemplo de falácia. Falácia da bola de neve. Supor que o fato de permitirmos A causará Z. Ou seja, se a gente permitir isso, vai gerar uma bola de neve que vai crescer, crescer e vai desembocar em algo muito maior. Por exemplo, quando a gente discute legalização das drogas, por exemplo, e alguém vai e diz assim, se a gente legalizar a maconha, logo todo mundo vai começar a fumar maconha, a sociedade toda vai se perder, e da maconha vai para a cocaína, que vai para o crack, uma bola de neve. Se permitirmos a legalização da maconha, vai acontecer uma bola de neve. Ou seja, uma falácia da bola de neve, certo? Se permitirmos A, causará Z. Não tem nada que a gente possa deduzir de maneira válida sobre isso, é uma falácia. Então vamos lá. Quinto exemplo, falácia ad hominem, que é você atacar o oponente. Ao invés de atacar o argumento, você ataca o oponente, o homem, a pessoa que disse. Tem um exemplo na filosofia, inclusive sobre isso, porque tem um filósofo que ele é extremamente importante para a história do pensamento filosófico, chamado Martin Heidegger. Né? Ele escreveu um livro chamado O Ser e o Tempo, um livro muito bacana, só que ele, como pessoa, era um babaca. Ele, inclusive, apoiou o nazismo de Hitler. Né? E aí seria o mesmo que eu invalidasse toda a sua produção filosófica porque ele, como pessoa, foi um cara que apoiou o nazismo. Eu estou atacando a pessoa e não estou atacando o argumento. Não é porque ele é um babaca que a filosofia dele é ruim. Pelo contrário, a filosofia dele é muito boa. Embora ele tenha sido um babaca. Bom, sexta falácia. Falácia Tukok. Você também. É você supor que só pelo fato de a pessoa também fazer, você pode fazer. Sabe? Então vai lá, por exemplo, parece aí que o filho do Bolsonaro está envolvido com algum escândalo de corrupção, por exemplo, ou o próprio Bolsonaro. E aí o cara defende e diz, mas o Lula também roubou. Ou seja, você também. Se o outro também fez, não te legitima a fazer. Não é porque o outro roubou que você pode roubar. Né? Eu falei, esse exemplo pode ser o contrário também, né? Alguém que defenda o Lula e ataque que uma pessoa roubou, e o cara, não, mas o seu também roubou, o meu também roubou, então eu posso fazer. Né? Você também fuma, então eu também posso fumar? Não tem nada a ver. É uma falácia do você também, do Coke. Sétimo exemplo, incredulidade pessoal. Por ser difícil de entender, incredulidade, por ser difícil de acreditar, de aceitar, de entender, não é verdade. Só porque é difícil demais para que eu entenda, pessoal, eu digo que é falso. Isso acontece também muito com a teoria do Darwin, né, que eu dei o exemplo na primeira falácia. Só por ser algo mais difícil de entender, algumas pessoas dizem que não é verdade. Né? Tem muito exemplo disso em teorias físicas também. Né? A teoria do Big Bang é complexa de você entender. Ou a da mecânica quântica. Então, só porque é difícil de entender, eu vou atribuir que é falso. Não, é uma falácia da incredulidade pessoal. Oitavo exemplo, falácia da alegação especial. Alterar as regras quando a afirmação é exposta falsa. Então você tem um argumento e quando esse argumento é provado falso, você muda as regras. Você fala, não, mas é falso porque nesse caso é uma alegação especial. Por exemplo, você vai... Por exemplo, naquelas videntes, prever o seu futuro, só que dá errado o que ela previu. Né? Você vai enriquecer, sei lá, e deu errado. Mas deu errado, na verdade, porque você não acreditou. Né? Altera a regra. Né? Eu, por exemplo, eu prevejo o futuro, eu sempre acerto. Mas nesse caso deu errado porque você não acreditou. Ou para aquelas pessoas que acreditam muito em signo, né? Aí ele lá, o signo Sagitário, Escorpião tem tais personalidades. Aí você olha e fala, mas eu sou desse signo e eu não tenho. Então o seu ascendente deve ser em tal. Também não deu. Então deve ser o... E vai mudando, a lua. Ou seja, você vai alterando a regra para defender o seu argumento. Nono exemplo de falácia, ônus da prova.
Ônus significa responsabilidade, né? Responsabilidade da prova, né? O que seria então essa falácia do ônus da prova? Esperar que a pessoa prove que você está errado. Porque sempre que você apresenta uma teoria, quem tem obrigação de provar, quem tem o ônus da prova, é você que está apresentando. E nessa falácia, você diz que a sua teoria é certa porque o outro não consegue provar que você está errado. Entendeu? Então eu crio aí uma teoria de que dentro do nosso corpo tem uma bactéria invisível. Tá maluco? Então prova que eu estou errado. Não faz sentido nenhum, né? Essa também é uma falácia bastante usada com crente contra ateu, né? Crentes no sentido de teísta, né? Tem gente que associa crente com evangélico, no caso eu falei crente de teístas, pessoas que creem em Deus. Geralmente nessa briga tem algumas pessoas que creem em Deus que diz prove que Deus não existe. Ou seja, a teoria de que Deus existe parte de quem acredita. Então, essa pessoa que deveria ter o ônus da prova. No caso, não dá para provar que se Deus existe ou não, que é uma questão de fé e não da razão, certo? Mas é muito comum você ver pessoas usarem esse argumento. Então, prova que ele não existe. Para lá, você inverteu o ônus da prova. 10º exemplo de falácia. Ad populum. Apelar à popularidade. Se algo é popular é porque é verdade. Né? Também não faz sentido nenhum, né? Porque as pessoas conhecem, né, que muita gente conhece que aquela informação é verdade. Não é porque muita gente acredita que aquela informação é verdade. Né? Eu falo, por exemplo, que o Tirolipa é um grande cantor. Mas por quê? Porque você viu quanto acesso o cara tem? Ele ser popular não quer dizer que ele é um grande cantor, quer dizer apenas que ele é popular, certo? Nada contra o Tirolipa, viu? 11º exemplo de falácia, apelo à autoridade. Né? Você apresenta aí um argumento que é meio confuso, não, mas quem falou isso foi o cara tal, foi o cientista tal, foi alguma autoridade no assunto, certo? E não é só porque foi uma autoridade que falou que aquele argumento está certo. Né? Ele pode estar logicamente inválido. Por exemplo, o que aconteceu aí, o Donald Trump falar sobre que sabão mata o coronavírus, então as pessoas deveriam beber sabão. Né? Quem falou isso foi o Donald Trump, foi a autoridade, né? O presidente, então deve ser verdade. Né? E infelizmente algumas pessoas acreditaram nisso e foram hospitalizadas por conta disso. Mas, próximo exemplo, falácia preto no branco. Você fala que só tem duas opções, ou é preto ou é branco. Ou você concorda comigo ou você é contra o Brasil. Né? Isso a gente vê muito em política. Né? Por exemplo, você vê, se você não concorda com o meu candidato, significa que você é contra o país. Porque só tem duas possibilidades. O meu, que defende, e o seu, que vai contra o que defende. Entende? E as coisas não são bem assim. Não é só preto no branco. Né? Tem diversos outros espectros aí que a gente pode pensar. Falácia da evidência anedótica. Anedótica é quando você toma uma experiência pessoal sua e você acha que é verdade porque você teve essa experiência. Só que muitas vezes a gente se engana a respeito das nossas experiências pessoais. Por exemplo, vamos supor que eu esteja infectado aí, esteja com o coronavírus e eu use a cloroquina e eu tenha me curado. Bom, eu posso ter sido curado por diversas outras causas, né? Mas como eu tive uma experiência pessoal de ter tomado aquele remédio, eu atribuo essa minha experiência como verdade e tento usar isso para provar que a cloroquina cura o coronavírus, certo? Não, eu posso ter sido curado por outras causas, né? Inclusive, o percentual de melhora do coronavírus é maior do que o de morte, né? Embora muita gente esteja morrendo. A gente pode pensar na homeopatia também, né? Eu tomei tal remédio que o homeopata me receitou
então tô curado, deu certo, o negócio funciona. Não é porque você teve essa experiência pessoal que você pode atribuir isso como verdade, né? Para a gente ter um conhecimento mais certo sobre algo, a gente tem que fazer mais de um teste, não pegar uma experiência pessoal, aconteceu comigo, então isso é verdade. Não é bem assim. Então, a nossa penúltima falácia aqui, o atirador do Texas. Esse do atirador do Texas, ele se parece muito com a nossa falácia da causa falsa, né? Porque ele vai também atribuir uma falsa relação, só que a gente diz de atirador do Texas para aquele caso onde o cara filtra dados específicos. Então, por exemplo, eu quero dizer, por exemplo, que mulheres morrem mais cedo, um exemplo. E eu filtro dados onde mulheres morreram jovem para comprovar esse meu argumento, essa minha teoria. Eu filtro dados específicos para tentar criar uma causa falsa. Por isso que ela é bem parecida com essa segunda falácia, né? Eu quero dizer aí que mexicanos são mais propensos a adquirir, sabe? Aí você filtra dados de mexicanos que adquiriram X aí que você falou para comprovar a sua argumentação. Você seleciona dados. O atirador do Texas, o que mira naquilo que vai filtrar, né? Você escolhe, mira qual é o dado que você vai usar que corrobore com a sua argumentação. E os que não corrobora você deleta, né? Porque o objetivo de uma falácia é sempre convencer. E a última é a falácia do meio termo. É achar que tudo que está no meio termo é verdade. Só porque está no meio termo é certo, né? Assim como a preto ou branco diz que só há duas opções, essa diz que a do meio sempre é certa. E não necessariamente a do meio sempre é certa, né? Não é válido deduzir isso, logicamente. Bom, gente, é isso. Se tiver alguma dúvida entre algumas falácias ou qualquer outra coisa que a gente tenha visto até agora, entre em contato comigo, pode ser no YouTube, no WhatsApp, no e-mail, enfim, no Google Classroom também, como vocês preferirem. E eu tinha dito que eu vou querer que vocês enviem essas falácias que vocês perceberem para mim. Pausa aí o vídeo. Então, pedi para minha irmã pausar o vídeo para eu poder apagar e escrever aqui como que eu quero que vocês me entreguem essa atividade. Bom, nessa atividade eu vou querer 3 coisas. Que vocês me falem qual é a falácia que vocês escolheram, dentre essas 15 que eu passei, em qual situação ou contexto ela foi usada, e que vocês justifiquem. Justificativa ficou meio ruim aqui por causa desse papel, mas é justificativa, tá? Por que ela é inválida? Por que ela é uma falácia? Beleza? Enquanto a gente pausou, minha irmã me lembrou do exemplo dessa falácia do atirador do Texas, que ela lembrou da minha avó, né? Que minha avó é fumante e ela sempre defende o vício dela, né? Aí, para dizer que o cigarro não mata tanto assim, ela sempre recorta pessoas que fumam e que vivem muito, e as pessoas que não fumam e que morrem jovem, né? Ela faz aí uma falácia do atirador do Texas para comprovar que não tem nada demais ela fumar e que não faz tanto mal assim. Bom, é isso, galera. Até a próxima.